Olá, sejam bem-vindos então ao canal da UAMP Aulas Particulares. E é nesse clima entre sol e chuva que nós vamos começar a nossa primeira semana do PET 6. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está chegando agora, dá essa força aí pra gente, se inscreve para que você possa acompanhar o PET 6 inteiro, o PET 7 e o nosso PET 8 que vai ser avaliativo. E esse PET vem trazer para a gente, então, um pouco sobre permutação simples e quantidade de arranjos. Já informo que essa matéria não é tão simples quanto parece, vai precisar de muita atenção. E a gente vai começar com uma explicação bem simples, bem rápida, tá? Só para que a gente possa fazer, né, as nossas questõezinhas aí. Tá? E o que é uma permutação simples? A permutação é um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado entre todos os elementos. Traduzindo, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui o nome Elisa, certo? De quantas formas possíveis eu poderia trocar as letras da palavra Elisa? Vamos supor, aqui eu tenho uma maneira, correto? Mas eu poderia ter uma maneira onde eu teria o L, depois o I, depois o E, depois o S e depois o A. Então, de quantas formas esse arranjo, né, essa permutaçãozinha é possível? É uma coisa muito simples. Olha só, quantas letras tem a palavra Elisa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente representa por P5 e resolve usando o nosso querido fatorial, 5 fatorial. Mas eu nem sei que diabo é isso fatorial. É muito tranquilo. O 5 fatorial, ele é uma multiplicação de todos os termos que vem depois do 5. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se eu faço essa multiplicação, eu vou saber de quantas formas eu posso mudar as letras da palavra Elisa. E essa multiplicaçãozinha aqui vai dar um valor de 120. E é com essa brincadeira que a gente vai resolver as nossas questões, tá? Pelo menos algumas. E um pouco aqui sobre quantidade de arranjos. Cuidado, eu posso fazer essa permutação simples, desde que as letras, né, ou os números em que eu vá trabalhar sejam distintos, tudo bem? Ou seja, sejam totalmente diferentes. E o arranjo simples, né? É possível reduzir, calcular rapidamente a quantidade de arranjos usando a fórmula. Mas quando é que eu vou usar esse cara? Vamos supor, então, que você tenha 4 colegas, certo? E esses 4 colegas, vamos supor aqui, João, Maria, Ana e Luiz. São nomes de pessoas aqui abreviadas, tá? E eu quero sentar esses caras em pares de 2 a 2. Vamos supor, eu quero que o João sente com a Maria, o João sente com a Ana, sei lá que se foi Ana que eu botei, e João com o Luiz, né? E eu quero agrupar eles de pares de 2 a 2. Então, eu tenho 4 elementos e eu vou agrupar de 2 em 2. Aí eu aplico esse arranjo simples aqui, que é justamente 4, escolhe 2. Como é que eu resolvo? Eu resolvo usando 4 fatorial sobre 4 menos 2 vezes P, 4 menos 2 vezes fatorial, certo? 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Lembrando, já que o fatorial ele é uma multiplicação entre os termos que estão anteriormente, vocês concordam então que o 4 aqui, eu abriria ele da seguinte forma: 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Às vezes a gente nem usa o 1 para representar, tá? Porque 2 vezes 1 mesmo. E o 2 eu abriria por 2 vezes 1. Tudo bem? Então, de antemão, eu já poderia ter cancelado 2 com 2 aqui. E só fica a minha multiplicação de 4 vezes 3, que seria igual a 12. Então, seriam de 12 formas diferentes. Tem um outro exemplo aqui que fala assim: se tivermos um conjunto com 4 termos e quisermos formar arranjos de 3 em 3,
Vocês já pegaram o jeito, é só colocar aqui na fórmula e fazer o nosso fatorialzinho, né? Que aqui deu 24. Aqui eu poderia ter feito assim, ó. 4 fatorial. Eu tenho 4 menos 3, 1. Então, seria só o nosso 4 fatorial, que é 4, né? Tá aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Tranquilo, então? Essa introdução ela é bem rápida, é só para vocês terem uma ideia, né? Ao longo das questões, vocês vão aprendendo a trabalhar melhor com permutação e arranjos, ok? Então, vamos agora para a nossa primeira questão. A nossa primeirinha questão fala assim: determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. Pô, falou permutação. E aí ele dá escola, cinema e livro. Vou aplicar aqui, diretamente aqui, ó. O meu PN igual a N fatorial. Para a minha letra A, quantos termos, né, quantas letras tem a palavra escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já vou fazer aqui, ó, P6 igual a 6 fatorial. E o que é o 6 fatorial mesmo? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E isso vai dar aí pra gente 720, né? Só aplicação mesmo no primeiro do nosso enunciado, aqui da nossa explicação anterior. Então, vamos aqui. A palavra cinema. PN, né? N fatorial. Cinema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eles foram tão bons que colocaram a mesma quantidade de termos pra gente. 6 fatorial, que é igual a 720. E agora, a palavra livro teria quantas permutações? P5, que seria igual a 5 fatorial. 6 vezes 5, que 6 vezes 5 é? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso vai dar 120. Tranquilo, então? Essa primeira questão foi muito rápida, né? A gente só aplicou mesmo a ideia inicial de permutação. Então, vamos para a nossa segunda questão. Essa segundinha questão já dá um pouquinho mais de trabalho para a gente. Ela fala o seguinte: considere os anagramas da palavra banco, ou seja, né, as palavras que a gente pode formar com a palavra banco. Quantos começam por vogal? É a nossa letra A. Depois ele fala, quantos começam por vogal e terminam por consoante? A C ele já pede, quantos começam e terminam por consoante? A D, quantos apresentam as vogais A e O juntas nessa ordem? E a E, quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Então, vamos lá, né? Respirar aqui e vamos fazer, então. Quantos começam por vogal? Olha só. Então, ele quer que eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer que a primeira letra seja ou A, né? Ou então, ele quer que a primeira letra seja O. As outras, tanto faz. Só que uma vez que eu fizer, se o A aparecer aqui, o O vai aparecer entre as outras letras. E se o O aparecer aqui, o A vai aparecer entre as outras letras, certo? Então, a gente fixa uma letra primeiro, que seria, no caso, a vogal A, tá? Eu optei assim, se quiser você pode começar pela O. E a gente vai fazer o fatorial apenas das letras que estão restando. Por quê? Porque a permutação, ela é em cima das letras que vão modificar. A que fica parada, a gente não contabiliza. Então, a gente vai fazer aqui, ó, P4, né? Ou seja, 4 fatorial. Tranquilo? Então, 4 fatorial vai aqui mesmo? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ah, mas é só isso? Não. 24 para a letra A. Para começarem com a letra O, serão o quê? Mais 24. Então, a gente tem 24
vezes 24 vezes 2, né? Então, a resposta da nossa letra A aqui vai ser 48, tá? 48 anagramas que começam ou com A ou com O. Tranquilo? A letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, vamos lá. Olha o que ele quer. Então, a gente tem os espaços aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer que aqui comece ou com A ou com O, mas que termine ou com B, ou com N, ou com C. Então, a gente vai fazer um trabalhinho aqui, ó. Para começar com a letra, vamos fixar aqui primeiro a letra A. A letra A iniciando e a letra B terminando, certo? Então, a gente vai ter que fazer aqui o fatorial de quantos termos? De 3, né? Porque são só esses 3, ou seja, o N, o C e o O que vão modificar. Então, a gente vai fazer aqui, ó, P3, ou seja, 3 fatorial, certo? 3 fatorial é bem fácil, 3 vezes 2, que é igual a 6. Tudo bem? Só que a gente vai ter quantas letras, quantas consoantes a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. Então, se eu fixo o A na primeira letra e eu vou modificando apenas a consoante do final, eu vou ter 3 fatorial para cada consoante. Então, esse valor aqui, ó, eu vou multiplicar por 3, que vai ser igual a 18. Tranquilo? Então, a gente fez a permutação com o A no início e qualquer consoante no final. Agora, a gente tem que entender a mesma ideia para o O no início e qualquer consoante no final. Então, vão ser os mesmos números, basta a gente multiplicar 18 por 2, para a gente não ter que fazer todas as contas. 18 por 2, então, é igual a 36. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? 36 anagramas. Isso. Agora a pergunta é: quantos começam e terminam por consoante? É a ideia da primeira, só que um pouquinho diferente. Quase nada de diferença, não. Então, vamos aqui. Quantos começam e terminam por consoante? Então, a vogal agora é livre. Vou colocar aqui letra C para a gente não se perder. Letrinha C aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu fixo o B, lembre-se, a consoante não vai estar em 2 lugares, a mesma consoante, né? Então, vamos lá. Vamos fazer para o B, né? E colocando o N no final. Então, eu vou ter quantos fatoriais aqui? P3, eu vou ter 3 fatorial, que isso aqui vai ser igual a 6. E para o B, com o C no final, vou ter mais 6. Então, 6 vezes 2 igual a 12. Agora, para o N no início, né? Para o N no início e para o B e para o C no final. Vai ser a mesma coisa, né? Porque depois eu vou ter que fazer com a mesma coisa. Então, eu vou só multiplicar aqui por 2. 12 vezes 2, 24. Certo? E como eu tenho uma terceira consoante, que seria o C no início e o B e o N no final, então vai ser 12 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 36. Então, eu tenho 36 anagramas, onde começam e terminam por consoante. Tranquilo? Agora, a nossa letra D. Quantos apresentam a vogal A, O juntas nessa ordem? Então, o que ele quer? Nesses 5 espaços que a gente tem aqui, a ideia é que ele quer que o A e o O apareçam ou aqui na primeira, né? Ou ele apareça aqui na segunda. Então, eu teria aqui a O. Ou apareceria aqui na nossa terceira. Ou na última.
AO, certo? Então, vocês concordam que eu vou estar fixando dois números. Quem vai ocupar esses espaços aqui, ó, são as consoantes, ou B, ou N, né, ou C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas o nosso P3, ou seja, 3 fatorial. Porque não importa a ordem, onde, desde que seja nessa ordem A e O, só vão ficar 3 espaços. Então, será o quê? 3 vezes 2, 6. Só que são 6 para cada condição dessa que a gente descreveu, né? Porque os 3 números podem, as 3 letras podem estar aqui, né? As 3 consoantes, como pode ter uma aqui e 2 aqui. Então, como a gente tem 4 modelos, então vai ser o quê? 6 vezes 4, que seria 24. Olhem, notem que é nessa ordem, A, O. Se ele tivesse falado apenas que elas estivessem juntas, esse valor iria dobrar, porque a gente teria que considerar O, A. Tranquilo? E a nossa letra E. A letra E, ele fala quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem. Essa ficou mais fácil, né? Praticamente eu já dei a resposta. Como A, só são 2 vogais, A e O. E elas têm que ficar juntas. E a gente já fez AO, agora a gente faz OA. Então, é só a gente pegar aqui o 24 e multiplicar por 2. 48. Pronto. Permutação, anagrama, a gente só aprende mesmo praticando. E é por isso que a gente vai agora para a nossa terceira questão. A terceira questão, ela fala assim: quantos são os arranjos de 7 elementos tomando 4 a 4? Aí a gente vai usar aquela nossa fórmula, ANP. Ou seja, N escolhe P. Como que acha isso? A, 7 escolhe 4, já que eu quero agrupar de 4 em 4. Então, isso aqui vai ser 7 o fatorial sobre 7 menos 4 o fatorial. Deixa eu escrever aqui a fórmula para quem esqueceu, né? Que eu vou ter o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. Resolve primeiro o parênteses, tá, gente? Então, aqui a gente tem 7 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. Então, se a gente abrir aqui, ó, o 7, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, esse 3 aqui, eu posso cancelar com esse. Por que mesmo? Porque aqui eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu vou ter 2 vezes 1 também. Então, a gente já elimina para facilitar a nossa vida. E ficou apenas 7 vezes 5 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar igual a... que a gente vai ter aqui 840. E finalizamos, então, a nossa terceira questão. Vamos, então, para a nossa quarta questão. E a quarta questão, ela é moleza, né? Porque é só a gente aplicar aí o conceito de arranjo. Então, vamos aqui. Então, aqui na letra A, a gente tem 6 escolhe 2. Então, a gente vai fazer apenas a seguinte relação. 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Então, 6 fatorial vai ser igual a 4, vai ser igual a 4 fatorial aqui na divisão, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4, sobre 4 fatorial. Então, a gente pode cortar esse 4 com esse 4. Então, o nosso arranjo 6 escolhe 2, ele é igual a 30, tá? Sobra só esses dois números aqui. Na nossa letra B, a mesma ideia, né? 5 sobre 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. 5 fatorial sobre 5 menos 4, 1 fatorial. Então, a gente vai ter que fazer aí o nosso 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso vai ser igual ao nosso 120 aí, né? Bem tranquila,
Só para poder vocês aplicarem o conceito de arranjo, 8 escolhe 4 aqui. Então, 8 fatorial, que divide 8 menos 4 fatorial. Então, 8 fatorial vai ser igual a 8 menos 4, 4. 4 fatorial. Abriremos aqui o 8, fica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Fatorial. Sobre 4 fatorial, corta, corta. Mesmo assim, ainda ficou uma multiplicaçãozinha bem grande, né? Que isso vai ser igual a 1680, né? É um tipo de multiplicação, gente, que vocês estão praticando, podem usar a calculadora, tá? Essa aqui vai ser enorme. Então, vamos ver ela aqui. 15 escolhe 3. Então, a gente tem 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial. 15 fatorial vai ser 15 menos 3, 12, sobre 12 fatorial. 15 vezes 14 vezes 3 vezes 12. Então, a gente pode cortar, que os dois aqui vai ser fatorial, né? E a gente tem uma multiplicação de 15 vezes 14 vezes 13, que vai ser igual a 2.730. Então, a gente finaliza assim a nossa quarta questão. Só foi a aplicação mesmo de arranjo, né? E vamos para a nossa quinta questão. E a nossa quinta questão, ela fala o seguinte: para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Então, vamos aqui fazer essa questão, ela vai ser bem parecida um pouco com uma das alternativas da nossa segunda, tá? Mas primeiro, a gente precisa fazer aqui, ó, pensando de quantas formas esses 5 amigos poderiam sentar-se juntos, né? Então, a gente vai fazer aqui o nosso 5 fatorial, tá? P5, né? Ou seja, o 5 fatorial, que nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente já fez muito aqui, a gente sabe que dá 120. Tranquilo? Então, se Pedro e Marcos não tivessem se desentendido, essa seria a nossa resposta. Mas eles se desentenderam. Então, vamos pensar aqui quantas seriam as possibilidades deles sentarem juntos. 3, vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor. Então, eles podem sentar na primeira e na segunda cadeira, né? Então, a gente tem Pedro e Marcos aqui. Eles podem sentar na segunda e na terceira. Podem sentar aqui na terceira e na quarta. E eles ainda podem sentar na quarta e na quinta. Uma vez que a gente fixa os lugares de Pedro e Marcos, a gente vai fazer o quê? A permutaçãozinha aqui dos lugares, né, que sobraram. Então, sobraram em cada uma aqui, ó, 3 lugares. O que a gente tem que fazer é fazer a combinação das outras pessoas nesses 3 lugares. Então, a gente vai ter o nosso 3 fatorial aqui, 3 fatorial, 3 fatorial e 3 fatorial, certo? 3 fatorial, a gente sabe que é 3 vezes 2, é igual a 6. Então, 6 vezes 6 vezes 6. Quanto que é, então, 6 vezes 4? Seria 24 aqui, né? Então, 24. Mas notem o seguinte. Viram que aqui eu coloquei Pedro e Marcos e aqui eu coloquei Marcos e Pedro? Então, a gente tem que levar em conta que eles podem trocar a posição. Marcos pode sentar aqui ou Pedro aqui. Então, ao invés de ser 24, a gente vai ter que fazer o dobro disso, que seria 48. Então, 48 são as possibilidades em que eles vão sentar juntos. Se a gente tem um total de 120, acabou aqui, ó. Só fazer 120 menos 48.
o total de possibilidades menos as possibilidades deles sentando juntos. Que isso aqui vai dar igual a 72. A nossa letra D. Tranquilo, então? Vamos para a nossa sexta questão. A sexta questão ela é bem fácil. Ela só fala assim, o número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo. Então, é praticamente uma das nossas primeiras questões. Paulo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e elas estão de formas distintas, né? Então, a gente só vai fazer o nosso A5, né? Ou o nosso P5, né? Seria a mesma coisa aí de uma permutação simples, né? Então, seria o nosso 5 fatorial. Vocês podem até ir adiantando já e calculando aqui, ó. Mas a gente já calculou tanto esse 5 fatorial. A gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Isso aqui vai ser igual a 120. Então, a nossa sétima questão, ela é bem parecida com a nossa quinta questão. Por quê? Vamos ver aqui. O retângulo abaixo é composto de 8 quadradinhos que serão preenchidos, né? Ele tem algumas exigências. Ele fala o seguinte, que para preencher esses quadradinhos, a gente vai usar as letras X, Y, W, Z e os algarismos 1, 2, 3 e 4. Não pode haver repetição de letras, ou seja, aqui, se no primeiro quadrado for um X, o X não vai aparecer mais. Da mesma forma, se eu fixar o 1, né, nesse segundo quadrado, ou no primeiro, ele não vai aparecer mais, tá? Duas letras nunca podem estar juntas, X e Y, Y e W jamais, como também os números não podem estar juntos, né? Então, de quantas maneiras diferentes esse retângulo pode ser preenchido, tá? Então, essa sétima questão ela vai ter um olhar um pouco diferente da quinta, tá? Pela quantidade de termos que a gente vai ter que colocar nesses quadradinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vem cá. Vamos dizer que a gente comece aqui, a nossa primeira casa, ela seja uma letra. Então, para a primeira casa, a gente tem quantas possibilidades? 4. Tranquilo? Como não pode ter uma outra letra seguida, então a gente vai colocar um desses números. Então, para a segunda casa, a gente vai ter quantas possibilidades de número? Também 4, certo? Uma vez que uma letra e um número foram colocados aqui, eles não podem se repetir. Então, vamos seguir esse raciocínio deixando sempre um para trás a partir de agora, tá? Já usei um, sobra 3 letras, 3 números. Usei mais um, sobra 2 letras e 2 números. Então, sobrou uma letra e um número. Então, a gente vai ter tudo isso daqui multiplicando, que são a quantidade de possibilidades, só que vezes 2 no final. Por quê? Porque eu comecei com uma letra. E se eu tivesse começado com um número? Aqui, os números, as quantidades não iriam alterar. Só ia dizer que isso aqui é um número, isso aqui é uma letra. Tudo bem? Então, vamos ver quanto que dá essa multiplicação e no final a gente multiplica por 2. Tranquilo? Essa multiplicação aqui maravilhosa vai dar 576. Mas como a gente já sabia que ia multiplicar por 2, então isso aqui vai dar 1152. A nossa letrinha D, de divina essa questão, né? Então agora a gente segue para a nossa oitava questão. A oitava, então, tem um enunciado aí gigantesco, né? Que fala assim: um banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, ao invés de eu ter 26 letras, eu vou ter 52, né? Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres, ou seja, não podia arroba, nem podia jogo da velha.
Uma forma de avaliar uma alteração nos sistemas de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão de um novo número de possibilidades de senha com relação ao antigo. O coeficiente de melhora na alteração recomendada seria, então, vamos aqui para resolver essa questão aí um pouquinho diferente, né? Então, antigamente, eu teria de 0 a 9 para escolher, né? E com elas fazer uma senha de 6 dígitos. Então, de 0 a 9 são quantos números? De 0 a 9 são 10 números, tá, gente? E esses 10 números poderiam se combinar, né? Ocupando aí 6 posições. Então, eu vou representar esse aqui como 10 elevado a 6. Tranquilo? Agora, eu não tenho só mais essas 10. Eu tenho 10, mas eu tenho o quê? As 26 letras do alfabeto. Só que as 26 letras do alfabeto não são 26, são 52, porque se eu escolho uma letra minúscula, ela vai se diferenciar da letra maiúscula. Então, eu vou ter mais 52. Então, 10 mais 52, eu tenho 62 possibilidades de fazer essa senha, né, de escolha. Só que isso vai ter que ser combinada, né, de uma forma entre 6 opções, entre 6 caracteres. Então, eu vou representar como 62 elevado a 6. E ele fala, uma forma de avaliar uma alteração do sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. O novo número é 62 elevado a 6 e o antigo é 10 elevado a 6. Então, a gente fica assim com a nossa letrinha A. E vamos para a nossa 9ª questão. Então, a 9ª questão, ela fala assim: a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que cada faixa adjacente sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo de número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira, como exigência acima é... Vamos aqui, o que é o termo adjacente, né? Acho que é o que fica mais adjacente, lembrando, é que esteja do lado, né? Então, vamos lá. A faixa A pode ser pintada com qualquer uma das 3 cores. Vamos até colocar aqui verde, amarelo e azul, tá? A faixa B, apenas 2 cores, pois é ela que é adjacente a A, tá? Então, vamos colocar aqui 2 cores. A faixa C só pode apenas uma, pois ela é adjacente a A e a B, né? Ela está do lado de A e de B. A faixa D também só pode ser pintada de uma cor, porque ela está adjacente o que aqui? A C, né? E a D. E a faixa E, ela pode ser pintada das 2 cores, né? Porque ela é adjacente apenas a D. Então, com isso, aqui a gente tem as 3 cores, a gente vai ter, então, a opção, vamos ver aqui, ó, 3, 2, 1, 1 e 2, a nossa letra B. Tranquilo essa questão, né? Então, vamos para a nossa 10ª questão. A 10ª tem aí um enunciado enorme, né? Ela fala assim: as ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para o motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre 2 pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto a chegar ao outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no Centro-O e o cruzamento das ruas no ponto A, né, ambos ilustrados na figura, é de 400 metros. O indivíduo solicita um táxi e informa que o taxista está a 300 metros do ponto O.
Segundo a regra de deslocamento citada, em uma determinada esquina, entretanto, o motorista ouve apenas informações da distância do cliente, pois a bateria de seu celular descarregou, antes de ouvir as informações de que era a esquina. Quantas são as possibilidades localizadas deste cliente? Apesar dela ter um grande enunciado, ela não é tão difícil, tá? A gente só precisa ter calma. A primeira coisa que a gente vai dividir seria essa figura aqui, ó, o ponto do táxi, em 4 partes, tá? Vamos dividir aqui em 4 partes. E eles só podem andar na vertical e não na horizontal, né? Então, vamos ver aqui. Então, ele pode estar aqui, nessa esquina. Como ele pode se locomover para cá e para cá, certo? Na verdade, ele vai poder andar na horizontal e na vertical, né? Então, se ele fala que é 300 metros e cada espaço tem 100, então ele pode fazer esse caminho 300, né? Ou ele pode fazer aqui, ó, 300 também. A pessoa pode estar aqui, ou ela pode estar aqui, ó. A mesma coisa a gente vai ter para os outros 3 quadrantes. Então, a gente vai ter o quê? 3 possibilidades em cada quadrante. 3 vezes 4 igual a 12, tá? Então, é a nossa letra C. Vamos, então, para a nossa 11ª questão. A 11ª questão, também com o enunciado aí prolongado, fala assim: uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletores e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha nas posições dessa chave corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Fazendo então uma pequena ilustração antes de a gente começar essa questão, vamos imaginar o que ele falou aí. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras. Então, a gente vai ter a chave laranja, que eu vou chamar de A, a chave roxa, que eu vou chamar de B, a azul, que eu vou chamar de C, e a nossa chavezinha aí D, certo? Aí ele fala, para cada uma dessas chaves, ele tem 2 posições. Então, ele tem posição 0 e 1, certo? Se ele for testar aqui só a primeira chave, ele vai ter quantas posições? Ele vai ter 2, tá? Se ele for testar a primeira e a segunda chave, então, ele vai ter ou as opções 0 e 0, ou ele ainda pode ter a opção, aqui no 0, pode ser 0 e 1, né? Então, ele vai ter ou 0 e 0, 0 e 1. Então, aqui ele tem 2, e para esse lado aqui também ele vai ter 0 e 1, né? Esse daqui é 1, desculpem. Então, ele vai ter ou 1 e 0 e 1 e 1. Então, vai ter mais 2, então aqui ele vai ter 4. Testando apenas a primeira, ele tem 2 possibilidades. Testando a primeira e a segunda, ele tem 4. Então, vocês conseguiram notar que isso daqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2 elevado a 2. Então, a letra C vai ser o quê? 2 elevado a 3, que é 8. Então, a letra da chave D vai ser 2 elevado a 4. Então, ele pode transmitir isso aqui, 2 elevado a 4, né? Que vai ser igual a 16. Sendo assim, então, a nossa letra D,
né? Então a gente finaliza aí a nossa primeira semana do PET. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas, seus comentários, para que a gente possa estar melhorando, né, cada vez mais e acompanhando vocês aí nos próximos PETs, né? E é só isso, então. Muito obrigada e até mais.